Olá, meu irmão, minha irmã, paz e bem, eu sou Alberto de Almeida, estamos iniciando mais um programa Cidadania e Justiça e hoje o tema é bem diferente. Você que está acostumado a assistir sempre matérias na área jurídica, hoje nós vamos falar de esporte. Bom, e um esporte que eu amo, para iniciar essa conversa sobre o esporte que eu amo, nada melhor do que a pessoa que me apresentou para o esporte, né? Ele que foi meu treinador durante muito tempo e até hoje colega de quadra e quando podemos, jogamos juntos. Então, talvez eu acredito que o maior nome do basquete, não só do Amazonas, mas da região norte, é o professor Valcimar, famoso Aranha. Tudo bom, professor Aranha? Tudo bem, boa tarde, eu agradeço o convite, né, Alberto? E agora a gente está à disposição do programa para tentar contar pelo menos alguma coisa sobre a minha vida e sobre a história do basquetebol do Amazonas. Tá, né? E algo, quando fala em ti, quando alguém não te conhece, mas ouve de nome, as novas gerações, que vem à tua altura, querem saber uma coisa, ele é pequeno e joga basquete. Então, como foi alguém da tua altura é o quê? 1,65 m, entendeu? 1,65 m, chegou tão longe no basquete, né? Realmente, a minha altura é 1,65 m, né? Eu jogo numa parte da quadra, né, que precisa de agilidade, né, de velocidade, agilidade, de uma técnica mais eficiente, mais apurada, que é o armador da equipe, né? Que, na verdade, ele em todos os esportes, o cérebro do time, né? Então ele tem que pensar mais rápido, ele tem que estar sempre atento, né? Ele tem que estar sempre preocupado com a estratégia, tem que controlar o jogo, né? Ele tem que estar sempre com esse controle de velocidade do jogo. Ele é, na verdade, a pessoa principal do técnico dentro da quadra, né? Então, normalmente as equipes, elas têm grandes armadores, né? Então, toda regra tem exceção, eu acho que 1,65 m também foi uma exceção, né? Mas eu não, assim, como é que eu podia dizer, o começo, assim, eu não escolhi o basquete, foi, eu acho que mais um negócio por acaso que aconteceu, né? Na verdade, eu jogava futebol de campo, né? Brincava próximo de onde eu morava, ali na Aparecida, quando eu era adolescente, e surgiu esse apelido de Aranha, né? Que tem o apelido que acompanha há muitos anos, né? Então, nos anos 70, 69, principalmente nos anos 70, o Clóvis, que era do Rio Negro, goleiro do Rio Negro. Morou no Tocantins muito tempo, que era o Aranha, isso, né? Aranha, ele era chamado de Aranha Negra, que na verdade, que na verdade esse Aranha vem de um jogador, né, de um goleiro europeu, né? Eu não sei assim ao certo qual é o país. Mas aí ele jogava todo de preto, como eu jogava futebol, aí me deram esse apelido também, né, do futebol. E esse apelido me acompanhou. Quando eu fui pro Colégio Dom Bosco, em 70, eu fiz aquele exame de admissão, né, que naquele tempo tinha exame de admissão para te entrar. Um vestibular da época. Tu terminava o primário e tal, e tinha que entrar no ginasial, né, e tinha que fazer exame de admissão. E eu fui para o Colégio Dom Bosco fazer esse exame de admissão e entrei no Dom Bosco. E comecei a estudar na parte da tarde, né, e a parte da tarde a gente jogava futebol com caroço de Tucumã. Então se jogava na quadra descoberta do Colégio Dom Bosco, caroço de Tucumã. Cimento a quadra. Cimento. Então, onde fica hoje o ginásio do Colégio Dom Bosco. Aí o que acontece? Quando eu passei para o ginásio, que eu comecei a estudar de manhã, eles jogavam basquete com bola de plástico nessa quadra descoberta, né? E eu via eles jogando bola de plástico e eu achei interessante e pedi para entrar. Então foi um negócio meio por acaso. Então eu comecei a brincar com essas bolas de plástico no Colégio Dom Bosco de manhã. E quando foi, isso foi em 71 mais ou menos, que eu tive esse primeiro contato. Quando foi em 72, se criou uma escolinha de basquete. Eu não gosto muito dessa palavra escolinha, né, que é uma coisa que muita gente usa muito. Mas é uma escola de basquete. E a gente não tinha, por exemplo, um técnico ligado à educação física, né? Ele era o Cleveland Gesine, que inclusive é irmão do Rochester Gesine, que é dessa área médica. Né? Então o Cleveland, ele jogava junto com o irmão dele pelo Dom Bosco, né, as equipes principais do Dom Bosco, e ele começou uma escolinha de basquete, uma escola de basquete. Inclusive nessa escola era o Paulo Ricardo, que é o Peri, que conhece, né? Peri, era dessa escola, mas tem uma outra pessoa assim que todo mundo na cidade conhece. E o Petel não, na cidade, que é o Bonatti, que é hoje o secretário de segurança. E amigo, o Bonatti era amigo do filho dele,
É o Marismar Bonatti, né? Isso, então o Bonatti, sim. que é coronel, né? Que foi coronel Sim. aposentado da Polícia Militar. Está secretário de Estado. É secretário de Estado hoje de Segurança. Ele era dessa escolinha também, né? Então nós começamos junto nessa escolinha. E aí o Colégio Dom Bosco tinha uma equipe muito forte, era o começo dos Jogos Escolares do Amazonas, e eu sempre digo que quem carregava a água do time era eu, que eu carregava o balde de água. Então eu levava o balde de água para a competição. E os Jogos Escolares, que era o primeiro Jogos Escolares do Amazonas, ele começou na quadra descoberta do 27º Batalhão de Caçadores, que é hoje o Colégio Militar. O Colégio Militar. Ali era um quartel do Exército. Foi a praça antes. Isso, era uma praça. General Osório, né? General Osório. A General Osório, tinha o Arraial de Manaus, funcionava ali. Funcionava lá. O folclórico de Manaus. Funcionava lá. E aí eu passava pelo meio ali, que não era fechado, né? Não era fechado. E ali a gente tinha os jogos escolares e eu levava o garrafão de água dos meninos lá do time principal. E assim eu comecei a ter esse contato, né? Quando foi em 73, aí eu já fui para uma competição dos Jogos Escolares do Amazonas, Infanto Juvenil. Então nós ganhamos o Infanto Juvenil no São Domingos Sávio, que era o Colégio São Domingos Sávio. Que também vinculado do Salesiano. Lá do Salesiano, na Visconde de Porto Alegre. Só mudava a cor do símbolo. Só mudava, era vermelho e branco, o Dom Bosco era azul, isso mesmo. Esse caprichoso garantido da época. Era, poderia, né? Então, aí eu joguei esse estudantil, nós ganhamos esse estudantil, né? Fomos campeão nesse Infanto Juvenil, e foi assim que eu comecei. Só que aí, em 72, eu fui levado também para o Olímpico Clube. Né? Fui levado para o Olímpico Clube. E lá no Olímpico Clube nós começamos a treinar na quadra descoberta do Olímpico, que é onde hoje tem um ginásio, aquele ginásio que está meio abandonado, do Olímpico Clube na Constantino Neri. Então, nós começamos a treinar lá, bater bola e tal, e naquela época o basquete se jogava, o Olímpico tinha umas bolas de couro, parecia bola de futebol, mas era bola de basquete de couro, umas bolas pesadas. E eu comecei lá no Olímpico, comecei a treinar tudinho nessa quadra descoberta do Olímpico Clube, né? E quando foi em começo de 73, eu fui assistir um jogo de basquete do Olímpico Juvenil na quadra descoberta do Atlético Rio Negro Clube, que é onde era hoje o ginásio do Rio Negro, né? Eu fui lá assistir. E aí quando eu cheguei lá, faltava um jogador, o Olímpico estava incompleto. E aí o que aconteceu? Só tinha eu, né? Então aí o pessoal disse assim, não, bota ele. Aí esse negócio de bota ele, aí jogaram uma camisa. Então, quando eles jogaram a camisa que eu segurei, era a camisa número 12. Já é a camisa 12? Eu só jogo com a 12 até hoje. Eu nunca mudei. Na verdade, eu vi uma foto, tu estavas com a camisa 5, se não me engano, foi uma foto diferente, camisa 5. Tu usaste uma vez que eu digo... tanto que eu marcou, porque eu disse, olha, ele só usa a 12 que está com a 5. Eu tenho uma outra camisa... Foi um time com o Peri estava no time. Isso, tem uma outra camisa que eu uso, que é a número 4, por causa do Paulinho, que era o Mosquito, que era o Paulo César Bezerra, que jogava antes de mim. Entendi. Ainda chegou a jogar comigo. Aí eu jogo com a 4 também, mas é muito difícil, só com a 12. Né? Sempre tive com a 12. Inclusive tem uma coisa interessante, que o meu neto, que nasceu, né, que eu tenho só um neto, ele nasceu no dia 12 de 12 de 2012. E a minha filha ficou na maternidade no quarto 312. Então ele vai usar a camisa 12. Então essa camisa me acompanha. Mas foi um negócio assim, jogaram a camisa, eu segurei e ficou essa camisa, né? Então eu joguei no Olímpico, esse começo aí, joguei juvenil, eu fui campeão juvenil, fui tricampeão juvenil, fui tricampeão adulto. Eu vim jogando esse tempo todo, jogando os Jogos Escolares do Amazonas, né? 73, 4 e 5. Aí 73, essa é uma outra coisa assim, interessante, que eu ia para uma seleção, fui convidado para uma seleção, aliás, para o Olímpico, eu fui para o Olímpico Clube e nós ganhamos jogos da Federação Juvenil, em 1973. E aí, como a equipe que ganhava a competição aqui em Manaus, ela tinha o direito de participar do Campeonato Brasileiro de Clubes Campeões do Brasil, né? Então, aí nós tivemos o direito de ir para São Paulo para participar desse Campeonato Brasileiro de Clubes Campeões. Ainda. Era juvenil ainda, né? Eu tinha 15 anos nesse tempo, né? E a gente ia para São Paulo. Quem fazia a competição nessa época, em 73, era o Juventus de São Paulo. Era o Juventus que ia fazer a competição.
E aí eu era o armador principal do Olímpico, né, armador principal, e estava tudo certo para eu viajar. Só que em 73, aquela época de sair atrás de passagem, como é até hoje, que você vê no semáforo, não mudou absolutamente nada. Vendendo, né, ainda bolinho para poder comprar. O pessoal, jiu-jitsu no semáforo, pedindo dinheiro para viajar e tal, né? Isso é falta de política esportiva. Né? Sim, sim. Isso é inegável, né? Então, se 73 era assim, nós estamos em 2020, continua, então foi falta de política esportiva. Mas a gente vamos voltar para a gente entrar nesse... Né, depois de mais de 40 anos não mudou, mas vamos tentar mudar. Essa questão. Aí o que acontece? Começaram a ir atrás da passagem, eu era muito novo e o pessoal me deixou na frente do Colégio Dom Bosco, esperando para ter um contato com... Eles iam para o Flaviano Limonge, que era o presidente da FAF na época, né? Ele era dono da sapataria Limonge, que ficava na 7 de setembro, do lado da Matriz, né? O pessoal mais antigo sabe disso. Né? Então eles foram lá atrás da passagem, tudinho que seria teoricamente a minha passagem. Teoricamente a minha passagem. Aí o que aconteceu? Eles voltaram e disseram que não tinham conseguido a minha passagem, né? E a minha bagagem estava toda pronta, a maleta toda pronta, só fechar e viajar. Seria essa a minha primeira viagem, né? Seria a minha primeira viagem. Aí o que aconteceu? Me deixaram, né? Depois eu soube que o time viajou e uma pessoa foi no meu lugar com a minha passagem, né? Que era um reserva, foi com a minha passagem. Eu não vou citar o nome da pessoa, que é uma pessoa conhecida hoje aqui na cidade de Manaus, no Amazonas, eu não vou citar o nome. Mas ele viajou no meu lugar. Tecnicamente ele era muito fraco, taticamente muito fraco, mas ele era mais velho do que eu, tinha 15, ele já tinha 18 anos na época, né? Porque era o juvenil, era até 18. Aí, física, resultado, né? Eu voltei do Colégio Dom Bosco para Aparecida, que eu morava ali atrás do Colégio Militar, entre o Colégio Militar e o Rio Negro. E eu voltei assim, arrasado. Quando eu passei na porta, esse tempo o Colégio Militar já tinha sido fundado, né? Já estava funcionando, já tinha sido fechado, e quem era o comandante era o Coronel Jorge Teixeira, né, que foi prefeito de Manaus, foi governador do estado lá de Rondônia, e era uma pessoa que inclusive eu bati bola com ele, eu joguei na quadra do Círculo Militar, chegamos a jogar junto, e ele foi presidente do Círculo Militar, ele foi o primeiro presidente do Círculo Militar, foi vice-presidente da Federação de Basquete, foi fundador da Federação de Basquete. Então aí o que acontece, eu vinha voltando, estava tendo jogos universitários ali no General Osório, né, que já era o Colégio Militar na época, e quando eu passei na porta, que eu parei, o Francisco Menezes Calderaro, que é o Calderaro que as pessoas sabem quem é, que foi árbitro, ele estava... Professor Caldeira. Professor Caldeira. Professor estadual há muitos anos, também da Depois nós trabalhamos muito tempo no Colégio Estadual juntos. Mas aí ele me chamou e disse assim, tu estás treinando em alguma seleção, tá em alguma equipe e tal? Aí eu disse, não, eu não estou, não. Eu estava no Olímpico, mas o pessoal vai viajar, eu fiquei fora, né? Aí ele disse, não, então aparece no Olímpico para treinar, né? Então a minha convocação foi no meio da rua, não teve uma convocação oficial. Eu fui convocado pelo meio da rua. E aí eu disse adeus para ele e tal, e fui para casa. Realmente eu cheguei em casa, eu tive muita dificuldade de lidar com essa, de ter ficado, né? Frustração, né? Treinar, jogar e treinar e tal. Só que acontece o seguinte, eu acho que aí eu comecei realmente de verdade, né? Porque eu comecei a treinar muito mais do que os outros, né? Eu sei porque teve um período que o Arthur veio para cá, e um período que era Jogos Escolares do Amazonas, o meu percurso de treinamento, assim, de corrida, eu fazia o percurso da São Silvestre. Eu começava às 4 horas da manhã, eu saía de casa, da Aparecida, eu quebrava um ovo e tomava um ovo cru, aí tomava um golinho de café, aí eu saía da Aparecida, eu descia ali pela Luiz Antonino, né, eu passava por trás do Colégio Dom Bosco, eu pegava a 7 de setembro inteirinha até a Castelo Branco, pegava Castelo Branco para sair lá no Boulevard, já em frente ao cemitério, aí pegava o Boulevard todinho, aí eu ia dobrar lá onde fica ali o Olímpico, dobrava à esquerda, e quando eu estava descendo a Constantino Neri, eu já estava próximo do Rio Negro, era a época que o momento já estava raiando o dia, era que eu estava chegando. Já está amanhecendo. Né? Esse era o meu treinamento físico, né, de sozinho, né? Então esse eu fazia. E aí esse tempo eu fui convidado para ir para a Faculdade de Educação Física para fazer os movimentos para os alunos verem de Educação Física. Só existia uma turma de Educação Física no campus universitário, tinha 30 alunos, eles iam para a Praça da Saudade, ali na frente do Rio Negro,
pegava o ônibus que era a universidade cedia, porque não tinha ônibus, porque o único ônibus que tinha era o V8, que ele fazia a volta na frente do campus universitário, porque não tinha passagem para o Japim, porque era só mato. Só barro, mato também. E a entrada do campus universitário era só barro, não tinha nada, né? Então, aí você tinha que ir nesse ônibus. Aí eu ia para lá. Quando eu chegava lá, tinha um professor de educação, um acadêmico de educação física chamado Gilberto, que eu conhecia ele porque ele morava na Ramos Ferreira, próximo do Rio Negro, que ele me ajudava. Eu fui no mercado municipal, lá, eu comprei um rolo de fita de pesca, né? Então, é de chumbo, aquelas fitas de pesca de chumbo. Aí o que eu fiz? Eu fui em casa, eu cortei as fitas, né, em tamanhos iguais. Aí eu falei com a mamãe fez um colete com essas peças de chumbo espalhadas no colete todinho. Quer dizer, colocou 2, 3 quilos. Isso, ali. eu coloquei os 3 quilos no colete. Aí o que acontecia? Eu ia para o campus universitário e o Gilberto, que inclusive ele até faleceu, trabalhava com voleibol, ele faleceu no banco de reservas do SESI. Estava tendo uma competição, ele estava no banco, teve uma parada cardíaca e faleceu no banco. Me ajudou muito nesse tempo. Ele corria dentro da mata, porque tem a trilha dentro do campus universitário, e essa trilha era muito fechada. Pois não, eu corri muito tempo, porque Isso. Você me mandava, eu ia. Eu mandava ir também depois, né? Então eu corria na trilha, porque não tinha nada, né? A trilha muito, muito longa, né? Tinha subida, descia, e ele correndo na frente, e eu correndo atrás dele com esse colete. Isso. Quando eu não fazia isso no campus universitário, eu ia para Tapajós. A Tapajós hoje ela não tem um aclive muito grande, né? Ela era maior ainda, né? Com o tempo ela foi, com asfalto ela foi mudando, né? Mas eu subia 3 vezes aquilo com esse colete de chumbo, subida, né? Subia. E aí eu ainda fazia trabalho de arremesso de bola e cinebol em casa, eu trabalhava com botijão de gás, e a gente tinha um treinamento no Olímpico, tudo adaptado, né? Não tinha nada. Não, era eu fazia. Porque eu não nessa época eu não tinha entrado na faculdade. Eu entrei na universidade em 79. Né? Eu estou contando a minha história como jogador. Né? E aí o que acontece? A gente jogava no Olímpico, tinha um treinamento da seleção, aí vem essa parte de técnico, porque de 2 horas da tarde até as 4 da tarde, eu chegava cedo. E o Sérgio Santos, que já faleceu, também foi professor de Educação Física, ele era auxiliar técnico do Arthurzinho, né? Que era o Arthur Maurício da Cunha Pimentel, que foi técnico da Seleção Brasileira, que veio contratado pela SEDAM, que hoje é a Vila Olímpica, que era a Superintendência de Educação Física e Desporto do Amazonas. Então, o Roberto Gesta de Mello contratou o Arthur, contratou o Josenildo de Carvalho, que treinava voleibol, que tinha sido também da Seleção Brasileira, e o Tetsu, que era um campeão sul-americano de judô. Então vieram essas 3 pessoas para treinar essas equipes aqui. Para melhorar o nível dessas equipes. Aí o que acontece? De tarde, de 2 até as 4 da tarde, das 14 às 16, eu chegava no ginásio. Então o Sérgio Sanches, ele tinha, às vezes, ele estava cansado de dar treinamento, ou ele queria que repetisse o treinamento. O que ele fazia? Ele me dava o apito e dizia, olha, repete esse treinamento do tal dia. Ou então, hoje é o dia que tu está treinamento. Assim eu fui aprendendo. Eu fui repetindo o treinamento que ele ministrava, que era sob coordenação do Arthur. E esse treinamento era muito parecido com o treinamento da Seleção Amazonense de basquete que eu treinava. Né? Nós treinávamos das 16 às 18. Aí quando acabava às 18 horas, eu ia embora para casa, pegava o ônibus ali na frente e ia embora para casa na Aparecida. Ali no começo da Aparecida. Lá o que eu fazia? Eu trocava de roupa, tomava banho e ia para o Colégio Dom Bosco, que eu estudava à noite. Né? Só que eu já levava a roupa. Então, quando acabava 10 horas a aula do Colégio Dom Bosco, eu atravessava a rua, pegava o ônibus de volta para o ginásio. Então, lá estava tendo um racha, uma pelada e tal, né? Nós chamamos aqui de pelada, que é aquele racha coletivo e tal. E o Arthur jogava junto com a gente, o Arthur era um excelente jogador também. Ele jogava com a gente. Então, nós jogávamos até 11 horas, 11h30 e tal. Quando dava 11h30, todo mundo ia embora, eu pegava a chave do ginásio. Então o que eu fazia? Eu pegava a chave do ginásio, eu subia, eu trancava o ginásio do Olímpico e descia para treinar arremesso. Então eu ficava treinando arremesso até 1h30 da manhã, mais ou menos. Então eu lembro que eu só parava de treinar arremesso quando a panturrilha dava cãibra. Então quando eu saltava e as 2 panturrilhas, ela dava cãibra nas 2, que não tinha mais condição de treinar arremesso, eu parava.
Aí o que eu fazia? Eu pegava os baldes de água, as bolas, tudinho, aí eu ia guardar, aí eu subia, desligava as luzes, aí fechava o ginásio, aí eu dava a volta, ia lá na frente, entregava as chaves para o vigia e descia Constantino Neri andando. Até Aparecida. Até Aparecida. Faz 2 quilômetros da sozinho. Aí quando eu chegava em casa, dormia no outro dia, às vezes, não era toda vez, mas no outro dia de manhã, quando o vigia do ginásio estava acordando, eu já estava lá treinando arremesso. Né? Então eu ficava treinando arremesso. E o vigia também era uma pessoa muito conhecida, teve um tempo que mudou o vigia do Olímpico, que era o Reinaldo Pé, que foi presidente da Federação de Basquete, tudinho. Ele estava envolvido, foi jornalista do Jornal do Comércio, tudinho, uma pessoa conhecida também. E o que acontece? Eu treinava também nesse horário, porque ele me deixava treinar. Então, quando a SEDAM, que seria a Vila Olímpica de hoje, resolveu fazer os Jogos Escolares do Amazonas, ela fez o basquete dentro do Olímpico. Né? Então, eu lembro benzinho que tinha situações na quadra que a velocidade era tão grande que eu não olhava para a cesta, porque eu sabia onde é que estava. Já conhecia? Já conhecia cada palmo da quadra. Né? Eu lembro que a escola técnica fez contra a gente, contra o Colégio Dom Bosco. Na época, eles fizeram 117 pontos. Nós fizemos. Já tinha marcação de 3 pontos? Não existia. Ou seja, sem 3 pontos. Eles fizeram 107 pontos na gente, nós fizemos 117. O tempo era o mesmo, 20 e 20. Não tinha dividido por 10, não, era 20 direto, cravado. Né? Então, era um time assim muito forte. Muito forte. Quando eles perceberam, o Colégio Militar percebeu que eles foram para a final e que ficou difícil deles ganharem dentro do Olímpico, eles levaram a final para dentro do Colégio Militar. Nós ganhamos de 4 pontos de diferença lá dentro. Né? Chegou a 80 a partida. Né? Os ginásios em Manaus eram lotados. Eram tão lotados que a polícia fechava as portas porque não dava mais para entrar ninguém. Eu lembro dessa final que tinha gente dentro da quadra, centrado em volta da quadra, fora o restante, né? A escada de entrada do Colégio Militar não dava mais ninguém, não tinha gente, não tinha condição de subir mais, tu tá entendendo? Superlotado. E nesse tempo eu era professor professor não, era técnico, treinador, que eu vou botar essa palavra correta, né? É uma palavra muito usada em futebol, que é treinador, adestrador de animais. Mas ele era treinador, né? Eu era treinador do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, que o Tales tinha me levado para lá. Então eu fiquei 75, 6 e 7 auxiliador. Feminino. Feminino. Mas na verdade eu comecei como técnico em 1974. No Colégio Brasileiro, que é hoje o Brasileiro... Pedro Silvestre, do lado da Pedro Silvestre. Portuguesa. Pedro Silvestre, porque é o dono do Brasileiro, né? Eles eram donos. Então, Pedro Silvestre foi um professor que era dono do Brasileiro. E aí eu treinava num corredor, né? Quando eu comecei lá. Quem foi dessa época, que foi minhas alunas lá, era a Gena e a Rita, que são filhas do Amadeu Teixeira, que dá o nome para a Arena Amadeu Teixeira. Rita, mãe do Bruno, da Gena, mãe do Bruno. Isso aí. Elas tinham 15, 16 anos. Elas eram novinhas nesse tempo, né? E o Amadeu Teixeira, ele morava descendo aquela ladeira ali perto do Dom Bosco, à direita, na Lobo da Almada. Dobrou à direita, o Amadeu Teixeira morava bem ali logo, né? Aí eu fui técnico de 74, depois eu fui para Doroteia. Eu não fui para os Jogos Escolares com o brasileiro, foi a Doroteia foi em terceiro lugar. E assim que eu fui começando com o feminino, né? E fui até 78, eu era leigo, né? Então eu digo assim, eu era leigo por quê? Porque eu não era acadêmico de educação física, eu não era professor, eu simplesmente era um atleta treinador. Que estava ajudando. Né? Então tinham cursos que vinham para cá, para Manaus, que o professor que vinha ministrar, o técnico, né? E aí a coordenação do curso, eles me tiravam de dentro da quadra, porque como eu era leigo, eu não podia ficar dentro da quadra para assistir o curso. E eu era tirado de dentro da quadra. Aí o que eu fazia? Ele não fechava o ginásio, eu ia para a arquibancada. Né? Então eu ia assistir na arquibancada o curso. Quando terminava o curso, eu ia lá conversar com o professor tudinho, né? Eu me lembro do Urbano, que era um professor de São Paulo, que veio ministrar um curso aqui de basquete. Quando terminou esse curso, não só eu fui lá falar com ele, mas foi o Paulinho Nascimento que jogava com a gente, nós fomos lá com o Urbano. Aí conversamos com ele explicou tudo, porque a gente não podia ficar na quadra, que ninguém era professor, né? Aí ele explicou tudo. Muitos anos depois, eu joguei pelo combinado Copacabana, lá em São Paulo, na capital. E nós fomos campeão do 45 mais, eu joguei pelo time de combinado Copacabana, nós jogamos a final contra São Paulo, nós ganhamos de São Paulo, lá dentro de São Paulo.
E quando eu olhei, o Urbano estava jogando numa categoria acima da minha, porque ele é mais velho. Aí eu fui lá com ele, né? Eu fui me identificar, dizer quem eu era, o que tinha acontecido e o que eu era hoje, né? Que eu era professor da universidade, tudinho, e que eu tinha passado esse longo tempo de trajetória dentro do esporte, mas eu nunca tinha abandonado, né? E ele relembrou tudinho. Legal. Tal, né? Mas como foi para chegar? Eu, em 87, eu te vi já no estadual. Colégio Maçonense Dom Pedro II. Como foi para chegar no estadual? Porque era Dom Bosco e brasileiro. Isso, o estadual é o seguinte, eu era técnico do Colégio Dom Bosco, porque quando eu deixei de jogar em 75, eu comecei a tomar conta do Dom Bosco em 76. Eu já fui técnico do Dom Bosco, né? Treinador do Dom Bosco em 76. E eu fiquei como técnico em 76, nós ganhamos em 76, ganhamos em 77, fomos para a final em 78, perdemos em 2 prorrogações que terminaram 1h30 da manhã dentro do Olímpico, né? Inclusive o Batista, que era do IEA, nós perdemos para o IEA. E aí, em 78, eu fiquei em terceiro. Aí, em 79, eu entrei na faculdade, já em 79, e continuei no Dom Bosco. Quando foi começo dos anos 80, o que aconteceu? Eu treinava de noite o Colégio Dom Bosco. E o padre não queria mais que gastasse energia. Né? Tem que botar essas coisas, assim, a verdade tem que ser dita, né? Ela não é para todos os ouvidos, mas ele tem que ser dita. Então, o Colégio Dom Bosco, na época, ele não queria, o padre, que eram pessoas assim, que eu gostava muito, né? Que foram diretores meus, né? Inclusive, o último diretor que eu tive foi o padre Cânio Grimaldi, que criou a faculdade. Ele me deu a primeira bolsa, porque eu fui o primeiro bolsista do Colégio Dom Bosco em toda a história do Colégio Dom Bosco. Olha, interessante. É o primeiro bolsista. Eu fui antes do Gilmar, que é o Popoca, que é a única medalha olímpica do Amazonas. Foi terceiro lugar da Olimpíada, que era o meio de campo da seleção brasileira, que ele substituiu o Zico. Né? Não sei se as pessoas sabem disso. Ele foi o substituto do Zico no Flamengo. Eu lembro que o Popoca, assim, mudando um pouco, né? O Popoca, ele enfileirava as crianças do tamanho dele na pista de atletismo do Colégio Militar, que era areia. O pai dele ficava sentado e ele passava por tudo quanto era criança da idade dele. Ele já tinha aquilo nato, né? Uma habilidade definida. Sim, mas aí voltando. Aí o padre teve esse problema da luz e aí eu fui forçado a ir para o meio-dia. Né? Entre o fim, no sol não tinha cobertura, não tinha cobertura. Entre o fim da aula da manhã e o início da tarde, eu fui forçado a ficar nesse horário. Aí eu vi que não tinha condição mais de ficar, né? Aí eu saí. Quando eu saí, como em 79 eu já estava na faculdade, a Olivete, a professora Olivete, que era do estadual, ela me levou... Foi minha professora de educação física. Isso, ela não me levou para o estadual direto, ela me levou para o SESC. Então eu fui estagiário no SESC. Eu treinei contigo no SESC, quem está assistindo? Isso. O professor Valcimar, o Aranha, do basquete, foi no SESC, no Campos Elísio, no Balneário, que eu tinha que ir de manhã cedo de ônibus para treinar contigo, lá, subir aquela... A ladeira, né? A ladeira do SESC. Porque então, naquela época... lá primeiro. Isso, quando fundaram aquele balneário lá, eu estava lá do lado do presidente, né? Que é o Tadros, né? Roberto Tadros. Então, Roberto Tadros. Isso. Aí o que acontece? Aí a Olivete me levou para o SESC, quando ela me levou para o SESC, eu acho que surgiu vaga no estadual. Né? Aí ela conversou comigo, eu ainda estava na faculdade, naquele tempo dava para você entrar sem estar formado ainda, né? Aí o que acontece? Ela me chamou para o estadual. Aí eu fui na SEDUC, a SEDUC me deu um memorando para me apresentar no colégio estadual, isso é um negócio interessante. Aí eu peguei o memorando e fui para o estadual. Quando eu cheguei na porta estadual, o seu Henrique, que era o vigia... Que morava lá, o seu Henrique morou no estadual. O seu Henrique me barrou. Aí disse, não pode entrar. Eu disse, mas eu vim ministrar aula aqui e tal, né? Aí eu mostrei o documento, o seu Henrique não queria deixar eu passar na porta de jeito nenhum, era de tarde isso. Aí disse, mas eu quero falar com a diretora, eu vim da SEDUC e tal, até que o seu Henrique deixou eu passar. Aí eu passei, fui levar o memorando para a dona Tetenge, que era a diretora-geral e tal. Dona Tetenge. Foi minha diretora. Isso, a dona Tetenge mandou para... Ela, para a professora Milka. Para a dona Milka, né? E aí eu fui com a dona Milka. Aí, quando eu comecei no estadual, o capim na quadra, ela estava, inclusive aqui é interessante, porque tem as frestas do cimento, né? O capim da quadra dava quase 50 centímetros, né? E não tinha demarcação, já estava tudo apagado. A tabela de basquete, um lado estava, eu lembro benzinho, o aro pendurado, né? Toda quebrada a madeira, o aro pendurado. O outro lado não tinha, que tinham guardado, e estava só as madeiras. Aí eu vi aquela situação, eu digo, eu tenho que fazer dessa escola uma escola ao nível de onde eu saí, né, do estadual, porque eu tive um tempo no Colégio Dom Bosco que eu tinha 80 meninos só no horário,
que era o Maurício Cordeiro, o Ricardinho, o Rezala, o Farid, né? Um monte de gente dessa que ainda época. Jogam, né? Ainda jogam hoje, que treinaram comigo quando eram pequenos. Aí o que acontece? Eu digo, como é que eu vou fazer isso, né? Aí eu fui e conversei com a dona Milka hoje, até hoje mora no meu coração. Foi uma gestora assim que exemplar, né? Era uma pessoa para ministrar palestra nessas escolas, para que essas gestores entendessem o que é uma gestora da escola, né? Porque a escola, ela hoje vive isolada, ela é desfragmentada, né? Ela é uma contextualização entre a igreja, a família, né? A comunidade, ela vive isolada, ela não faz essa contextualização. Aí eu falei com a dona Milka disse assim, olha, eu pago a tabela, né? Aí disse, tá bom, a senhora paga a tabela, eles pagam a tabela. Então vamos mandar fazer a tabela em um marceneiro, né? Aí disse, dona Milka, eu só peço que a senhora coloque uma folha de zinco na frente da tabela, né? Uma folha de zinco lisa, que é para poder a gente pintar. Ele não precisa nem pintar, ele bota a folha de zinco e a tabela. Aí a dona Milka pagou a tabela, tudinho, e trouxeram a tabela, só com o retângulo, né? Trouxeram a tabela, o aro já estava lá, né? Que é aqueles aros antigos. Aí eu levei a tabela para o porão do colégio estadual. Tem um porão grande no estadual. E eu fui pintar essa tabela. Então eu fui demarcar, que era uma tabela de 1,80 m por 1,20 m, que é a tabela antiga. Aí eu fui demarcar ela, para pintar todinha de branco, fazer a demarcação para pintar as linhas de preto. Nós pintamos as linhas de preto. Arranjamos uma furadeira para colocar o aro e furar para botar os parafusos. Né? Aí eu tive outro problema, né? Como é que eu vou botar a tabela no local, né? Porque era uma estrutura de cimento armado que tem até hoje, né, de alvenaria, ainda está lá, né? Aí eu fui prestar atenção, a estrutura, ela era para colocar o ferro, mas ela cabia madeira também, né? Cabia madeira. Aí eu digo, pô, a dona Milka não vai mais pagar as madeiras, né? Eu vou ter que dar um jeito aqui. No fundo do estadual, se eu vou ter que contar, que já passou tantos anos... Foi algo errado para escrever. É algo errado, mas não vai mais dar em nada, né? Foi alguma coisa benéfica, pelo menos para a coletividade. Aí no fundo estadual, o estadual tinha acabado de uma reforma, o governo do estado tinha feito uma reforma, e tinham tirado 2 tanques de água antigos, velhos e tal, de Brasilite, 2 tanques grandes, né? Aí tinha um vigia lá no estadual, que ele era marceneiro, né? Aí ele disse assim, eu faço essa estrutura, né? Eu faço. Aí ele disse assim, como é que tu faz e tal? Tu vai cobrar tanto e tal. Aí ele disse assim, professor, o senhor não me dá um tanque desse aí? Aí eu disse assim, eu dou. A dona Milka não sabia de nada, eu ia saber depois isso, né? Aí disse, eu dou o tanque, tá entendendo? Eu lhe dou o tanque, pode levar o tanque. A secretaria de obras, ela ia buscar os 2 tanques, né? E eu, por conta e risco, eu dei o tanque para ele, né? Aí se eu vou levar o tanque, aí ele levou o tanque. Aí eu precisava da madeira, né? Aí eu fui com a pessoa que eu conhecia, porque eu fui criado jogando futebol lá no final da Ramos Ferreira. A gente ia buscar serragem nas serrarias da Aparecida, levava para Luiz Antonin e colocava a serragem e fazia um campinho de futebol. Eu fui criado assim, né? Na frente da casa do professor Valdir, que foi o primeiro diretor do curso de Educação Física, né? Quando eu fiz Educação Física, eu ia na Kombi junto com ele, né? Porque ele me conhecia desde pequeno, né? Eu via jogando futebol. Aí o que acontece? Vou na Serraria Matias, que tem até hoje lá direito. No final, quem desce o Ramos Ferreira, que passa da Escola de Samba da Aparecida, né? Do barracão da Escola de Samba, vira à direita, vai para a Serraria Matias. É uma praça. Mas assim, o basquete, tu foste levar o basquete para o estadual, então não tinha basquete do estadual nessa época? Não tinha, Nadinho. Não tinha nada. Não, nem então, a primeira equipe nem de basquete, tu inclui... dessa época que eu cheguei lá. Né? Ah, entendi. Pode ser que... Porque assim, o colégio estadual... Porque tinha estrutura, deveria ter uma tabela, ele deveria ter tido algum time que eu desconheço. Por exemplo, eu estou escrevendo a história do basquetebol do Amazonas. Eu ainda não encontrei nada, né? Apesar de que a gente sabe, por exemplo, na Constituição da República Federativa do Brasil, fala até em Pedro II, né? Que é referente ao colégio amazonense Dom Pedro II, que é do Rio de Janeiro. Está lá na Constituição lá. Aí não sabíamos os padres, porque por exemplo, o basquete chegou na Aparecida através dos padres americanos, né? Isso, essa é uma história dessa parte aí. Ele chegou então, tecnicamente. Se os carmelitas, os jesuítas trouxeram em uma outra fase, nós também a gente não sabe. O Dom Bosco, que eram salesianos também. Também o Dom Bosco. O Dom Bosco disputou o primeiro campeonato da federação.
Pois né? então é O possível Dom Bosco que tem outros uma padres tenham história coisa do muito basquete. mais antiga, o Dom Bosco, né? Aí o que acontece? Eu fui lá com o Matias. O Matias foi presidente da Federação de Futsal, já faleceu, né? Mas o pai dele era dono daquela serraria, tudo. Aí eu fui lá conversar com ele para ver quanto é que era as madeiras, né? Que eram pernamancas, tudinho que eu tinha que comprar, coisa. E eu não sabia de onde eu ia tirar o dinheiro, né? Isso aí. Aí quando eu cheguei lá, o Matias era diretor do Olímpico Clube onde eu jogava, né? Eu já estava no Olímpico e tal nesse tempo, ele já me conhecia. Aí disse, não, para que tu queres? Eu quero para botar as tabelas do estadual, né? Aí disse, não, então escolhe as madeiras e leva. Tu tá vendo? Aí eu fui ver os tamanhos das madeiras, tudinho, né? Aí disse, como eu ia fazer para transportar para o estadual, porque eu não tinha dinheiro para pagar transporte, nadinho, né? Aí o que aconteceu? Eu peguei os meninos, transportei da Serraria Matias para a casa da minha mãe, onde eu morava, na Luiz Antoninho, ali, canto com a Moça Coitinho. E lá tinha um porão, né? Que era as casas antigas, era do meu avô, meu avô foi dono de Seringal, né? Aquele tempo de Coronel de Barranco e tal. Aí botamos as madeiras no porão dessa casa, né? Que eu morava lá na Aparecida. Aí ficou lá na coisa. Aí quando reuni com os meninos, vamos levar a madeira de lá da Aparecida. O treino de hoje vai ser carregar peso e caminhar. Eu estava no começo, não tinha nada, né? Vamos levar as madeiras da Aparecida para o estadual. Mas não dia de semana, né? Vamos levar isso no final de semana. Então eu não me lembro se foi sábado, se foi domingo, isso não recordo. Nós transportamos essas pernamancas na mão da Aparecida para o estadual. Né? E eu agradeço, porque olha, eu cheguei no estadual em 87, né? 88 eu comecei a brincar de basquete, mas não tinha, porque eu era muito novo, né? E já tinha um time que treinava ali, aí eu tive que treinar contigo no Sesc, mas logo depois eu voltei para o estadual e os aros tinham que ser tirados diariamente, senão roubavam. Então essa é um pouco da realidade. Então quem está nos assistindo agora é o professor Valcimar, o Aranha do basquete. Então contando um pouco da história do basquete, mas, claro, ele está falando da vida dele, mas que quem está assistindo pode ver que está ligado ao basquete no Amazonas, né? Sobretudo na nossa capital, aqui de Manaus. Então essas histórias elas são comuns e se repetem até hoje. Pena que infelizmente pouca gente está envolvida nesse com o coração hoje. Eu acho que o jovem de hoje ele precisa de um pouco mais de profissionais que queiram ajudar, sobretudo as comunidades. Eu sou fruto do teu trabalho, assim como vários amigos, né? Nós temos um grupo de basquete que até hoje se reúne, depois de mais de 30 anos, somos amigos até hoje, e todos fugiram da droga, fugiram de problema, ninguém foi preso, ninguém se meteu com nada errado, e parte disso está atribuído a ter alguém que nos ensinava também na quadra. Eu acho que o esporte ajuda muito isso, né? E o teu trabalho enquanto treinador, como você falou, né? Independente da palavra utilizada, mas o fato de fazer algo com carinho e mostrar, dar exemplo, porque falar é fácil, mas não é só. Nós treinávamos, nós sabíamos que tu corrias também. Então saber que eu estou correndo com alguém que também corre, saber que estou jogando com alguém que também joga, isso ajuda muito. Acho que o exemplo, até hoje, exemplo continua sendo exemplo, né? Eu acho que eu tenho até eu vi até uma frase agora há pouco tempo, tem um filme, né, de um técnico americano chamado Don Meyer, né? Esse técnico, a primeira competição que ele ganhou foi em 1972, nos Estados Unidos, aquelas competições universitárias. E ele começou a ganhar em 1972 e ele só parou em 2010. Né? Então ele veio ganhando esse tempo todo. Um histórico de vida, isso, né? Histórico até. Bom, conversa tem muito, nós temos um tempo, né? Infelizmente o tempo está acabando, mas de antemão quero agradecer a tua participação, Valcimar. Enquanto cidadão da cidade de Manaus, eu acho mais importante do que falar do trabalho que tu fizeste enquanto atleta, mas dizer os frutos que tu deixaste, ainda vai deixar muito fruto, ainda joga até hoje, né? Ainda dá exemplo até hoje. Eu acho que futuramente falarmos mais de outros esportes, da educação física de modo geral, que você é professor universitário também, passou parte da vida dando aula na UFAM, a UA, na verdade, começou na UA, depois UFAM. Então, nós queremos agradecer a tua participação e já marcar no futuro falarmos um pouco mais, porque nós temos um tempo. Mas a história dele é gigantesca, é uma história que ainda está em construção. Nem dá pra, imagina, falar do Master, daqui a pouco falar do que tivesse lá no Paraguai. Então, tem muita coisa. Né? Agradecer a tua participação. Né? Se puder falar algo para os nossos jovens, principalmente, que eu acho que o teu trabalho com jovens sempre foi muito bom. E eu sou fruto disso. O que eu ia colocar do Don Meyer, né, que é um técnico assim vitorioso nos Estados Unidos, a frase que era o seguinte, que ele transformava, isso é a frase do filho dele, que ele transformava meninos em homens. Né? Essa é a parte principal do esporte. Né? Então, você utiliza
a vontade de vencer, né, a vontade do título, em benefício de uma outra coisa que às vezes você não pode passar, porque o adolescente ele não vai entender, né? Mas ele só vai perceber isso quando ele se torna um homem realmente, né? Que tudo foi em benefício da formação, né, dele como cidadão. Então, acho que é por aí. Agora, tem uma frase também do Olavo Olavo de Carvalho, que diz o seguinte, que o desprezo ao conhecimento e o apego aos seus símbolos exteriores. Então, uma das coisas que passam muito por isso, as pessoas estão muito ligadas hoje ao final e não ao meio. Então, você está mais interessado no título, no que você vai usufruir do seu estudo, do que com conhecimento, né? Eu acho que uma das coisas que mais valeu para mim foi esse caminhar ao longo desse tempo todinho, que isso me trouxe muito conhecimento. Não um conhecimento assim específico só de basquetebol, mas um conhecimento de vida, né? Do que eu poderia mudar, né? Que eu acho que o estadual, para mim, foram 13 anos no colégio estadual, né? Então eu acho que foram gerações e mais gerações, né? Várias gerações. Né? E como começou? Começou do zero, porque não tinha nada. Né? Ainda um estudante com o sonho do zero, fazer né? algo assim. E aí junto comigo já foi o calderário com o feminino, né? Feminino. O aro que você colocou, que todo dia tinha que tirar e às vezes levava para minha casa. Pesava. Pesava. Então isso aí também cria uma responsabilidade em quem está fazendo, porque ele sabe que aquilo ele tem que tirar e colocar, aquilo é responsabilidade dele, que o material é importante. Tanto né? que a quadra nunca foi pichada. Nunca foi pichada. Olha, muito obrigado, conversa muito boa. Agradeço. Que possamos logo estar reunidos novamente aqui no programa. Então esse foi o programa Cidadania e Justiça de hoje. Se você puder compartilhar, vai ser muito bom. Fique com Deus, paz e bem.